Olá, amores! Aqui é Prisfeu Rocha e nesse momento vamos estudar o curso O Baralho dos Guardiões Exus, módulo 2, onde iremos falar sobre Maria Padilha e Dona Sete. Vamos falar um pouquinho da diferença entre essas damas, dessas guardiões, onde atua, como foi que surgiu, né? E vamos que vamos nessa viagem. O Baralho dos Guardiões Exus, Maria Padilha e Dona Sete. Vamos lá. Maria Padilha morava em Sevilha, nasceu em 1334 e faleceu em 1361, bem nova, né? Foi amante de Dom Pedro de Castela, era filha de Juan Garcia de Padilha e Maria Gonzalez de Enestrosa. Maravilhosa essa Padilha, hein? O que acontece, meus amores? O rei se apaixonou pela Padilha, só que aí tem muitas coisas que envolvem essa paixão. Que Padilha já tinha algum acesso ali, dentro do reinado. E o que acontece? Padilha era muito feiticeira, ela conhecia os mistérios da magia e ela tinha acabado de fazer uma magia para o amor quando ela deu de cara aí com o rei. O rei se apaixonou loucamente por Maria Padilha, tá? A pessoa, não é a entidade, a guardiã. Nesse caso, nós estamos falando da história dela em vida, tá? Ela era muito ligada às artes ocultas, né? E aí tem uma frase de um livro que se chama Conjuros de Maria Padilha, que é um livro maravilhoso, que eu gosto muito, a gente tem aqui na nossa lojinha, né, virtual, que ele fala assim: era uma vez um rei casado com uma princesa que se apaixonou por uma bela feiticeira. Olha só! Porque o rei era casado com a Blanca. E ele se apaixonou por Padilha. Só que antigamente aqueles casamentos eram os casamentos arranjados. Então ele não tinha uma paixão assim pela esposa dele, igual ele teve com a Padilha, né? E aí, Maria Padilha, como era astuta, tem a lenda, né? Vamos falar sobre a lenda que ela queria que ele casasse com ela, que ela queria ser esposa, não amante, né, do rei. E o que acontece? Embora ele a tratasse como a verdadeira esposa, teve um tempo até que a Dona Blanca ficou morando em outro castelo para Padilha ficar lá com ele, sabe? Umas coisas assim. E o que ela faz? Ela faz uma magia, né? E aí faz a Blanca dar o cinto para ela fez uma magia no cinto, faz a Blanca dar o cinto para o rei, e aí ali esse cinto se transforma em cobra, que quase morde o rei, e aí nisso o rei ficou com raiva e quis condenar a esposa. Uma confusão. Eu sei que a Padilha conseguiu, com as formas ocultas, afastar a Blanca, aí ela não foi condenada à forca, não, ela foi condenada a viver em outro castelo até a sua morte, né? E o que acontece? Nisso, a fama dela como bruxa tava, né, rondando lá na cidade. E o que acontece? Depois de um certo tempo, olha só como é que são as coisas. Padilha morre de febre bubônica que teve, peste bubônica que teve na época lá. E assim, o rei ficou muito triste, que ele era muito apaixonado por ela, demais. Ela faleceu, como eu falei, em 1361, nova, tá? E o que aconteceu? O rei era tão apaixonado que ele não se conformava com a morte dela. E ele declara, naquela época era muito difícil isso, mas ele declarou diante dos nobres o quê? Que a única esposa que ele tinha tido era a Padilha. Quer dizer, aquele feitiço de amor deu certo.
E depois da sua morte, o rei consegue fazer com que os restos mortais de Padilha fosse transferido para a Capela dos Reis na Catedral de Sevilha, tá? Dizem que tá lá até hoje. E aí, as pessoas perguntam, e como que chegou aqui, né? Como Padilha chega aqui, como é que é o espírito? Então, a Padilha ficou muito conhecida por conta desses feitos através de magias e feitiços, porque antigamente falava em feitiço. E o que acontece? As mulheres procuravam ela para aprender como ela conquistou o rei, né? Porque ela sabe o que tá fazendo. E aí teve uma época que muitas pessoas vieram fugidas de lá para cá, porque me parece que teve uma batalha, uma guerra, alguma coisa assim. E nessa época vieram, aí os navios aportavam em Maranhão, na Bahia e Rio de Janeiro, se não me engano. E aí essas mulheres vieram com a essência, com conhecimento de Padilha. E esse espírito veio acompanhando, né? Porque vocês sabem que o espírito está conosco. Você tem fé, se você confia, se tem essa crença, eles que tá, com certeza. Isso flui. E assim fez, até o espírito abarcar aqui pelos Brasis. E depois de um certo tempo, diz o livro, são lendas, mas lendas é algo assim que é gostoso de você escutar, né? Que Padilha em espírito começou a conhecer as festas aqui do Brasil, carnaval, frevo, essas festas assim. E um belo dia ela baixa, incorpora e fala o seu nome, fala quem é e começa aí como guardiã a trabalhar nas terras dos Brasis. Isso, meus amores, é assim um apanhado geral do nosso estudo aqui. Na apostila tem a história bem mais completa, tá? E no próximo vídeo vamos falar sobre Dona Sete. O que eu quero enfatizar é que Padilha, em espírito como guardiã, ela trabalha muitas questões amorosas, tá? Não que as outras pombagiras não trabalhem, mas a Padilha virou um ícone, né? Porque essa energia, ela vem nos dando coragem para enfrentar. Já alguns outros espíritos ou guardiães, elas meio que exortam. A Padilha não, ela fala assim, vai. Depois ela traz a gente e fala, ó, eu mandei você ir. Eu tô dando um exemplo. Para você aprender. Agora você vai por aqui, por aqui, por aqui. Ela encoraja as mulheres. Porque ela trabalha com empoderamento, como eu falei para vocês. Todas as pombagiras, mas a Padilha, principalmente empoderamento, questões amorosas. Ela não gosta ela não gosta de que as mulheres sejam maltratadas, sejam humilhadas. Ela trabalha muito essa questão da mulher ser forte, da mulher seguir em frente, da mulher trabalhar, da mulher ser independente, mas também vivenciar os amores, tá ok? Então eu vou dividir o vídeo e vamos falar mais um pouco e vamos da Padilha e vamos para a Dona Sete, tá bom? Gratidão, amores. Até já.